Olá, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Que bom poder recebê-los aqui hoje. Vamos hoje conversar sobre como você pode evitar que seus filhos empobreçam com o inventário. Assunto denso, preciso do máximo de atenção de vocês, mas que todas as famílias que têm algum patrimônio e que têm algum herdeiro vão passar um dia, que é o inventário. O inventário, ele é algo muito distante da realidade do quanto um inventário é capaz de empobrecer os seus descendentes, né? E assim, isso é uma coisa muito nova. Isso é uma coisa que começou a acontecer de alguns anos para cá, né? Hoje a gente pega poucas pessoas, a gente conhece, raras são as pessoas que a gente conhece de idade bastante avançada que receberam alguma coisa. Elas constituíram o patrimônio delas com o suor delas, com o trabalho delas. E agora eles estão começando a se preocupar com a situação de inventário. Um dia você trabalha não para acumular patrimônio para ele, nem para sustentar a sua família. A cada 5 dias que você trabalha a sua vida inteira, você trabalha para entregar patrimônio para o governo, para cartório, para advogado. Isso é um patrimônio que era para estar indo para o seu filho e que você está entregando na mão de terceiros estranhos, com os quais você não tem o menor relacionamento, o menor vínculo afetivo. Existe uma alternativa totalmente lícita, totalmente dentro da lei, que permite que você evite, que você consiga tirar da vida dos seus filhos a necessidade de passar por um inventário e de sofrer essa perda enorme. Então, a minha missão hoje aqui é trazer informação. Para quem ainda não me conhece, eu sou Priscila Braga, eu sou advogada, carioca, eu moro em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro, onde eu advogo já há 15 anos. E nesse período todo de advocacia, eu vi inúmeras famílias chegarem até mim, precisando, né? Querendo, não que ninguém quer, mas precisando fazer um inventário. Já emocionalmente muito abaladas pela perda da pessoa tão amada, tão querida, e serem devastadas pela informação do custo do inventário. Isso é muito triste. E foi por causa disso que eu resolvi me dedicar ao estudo desse sistema, desse planejamento patrimonial da família e trazer para as famílias brasileiras informação para que as famílias não passem por isso que eu vi tantas famílias passarem ao longo desses anos. Então, hoje eu estou aqui, a minha missão aqui hoje é trazer informação. Não sou só eu que faço isso. Esse trabalho, na verdade, está sendo feito agora por mais de 100 advogados. Ao mesmo tempo, agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, mais de 100 advogados estão fazendo uma palestra como essa, para levar informação sobre isso para as famílias brasileiras num grande movimento. Nós fazemos parte de uma equipe de especialistas em planejamento patrimonial da família, chamada Team Holding Brasil. Por exemplo, quem ganha com o inventário? Gente, quem ganha com o inventário? Um montão de gente ganha com o inventário. Se você acha que quando você deixa a herança para o seu filho, quem ganha com isso é só ele, você está muito enganado. Muita gente ganha com o inventário. Advogado ganha com o inventário, cartório ganha com o inventário, o governo ganha muito com o inventário, certo? E é por isso também que não se divulga muito a dificuldade que se passa com o inventário, e é por isso que não há grande divulgação, não há interesse dessas pessoas que lucram com o inventário em divulgar a solução para que você não precise fazer, sequer de divulgar a informação que, olha, não precisa ser assim. Não há interesse dessas pessoas em divulgar isso, porque muita gente ganha com o inventário, certo? Aí, as pessoas, quando se deparam com o problema do custo do inventário, do quanto esse inventário é caro, do quanto ele vai acabar com o patrimônio da família, o que muitas vezes elas fazem? Elas vêm com aquela ideia de que é muito simples, ora, é só vender um dos bens. É só vender um dos bens? Sério? Não, gente, olha só, quem acha que para resolver o problema do inventário ser algo muito caro é só vender um dos bens, e às vezes esse bem é o único que ficou, é porque ou não tem bem nenhum, ou não deu duro para conquistar bem nenhum na vida. Não suou, não trabalhou pesado para conquistar um patrimônio.
Porque quem trabalha pesado a vida inteira para constituir um patrimônio, dá muito valor àquilo que constituiu. E não acha que tem que resolver a situação do inventário simplesmente vendendo um bem. Não, isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito às pessoas que trabalharam a vida inteira delas para conseguir reunir aquele dinheiro com sacrifício, com renúncia, tendo menos tempo com a família, tendo menos tempo de lazer, economizando, usufruindo menos de coisas da vida que gostaria de fazer. Por quê? Porque queria economizar para constituir aquele patrimônio, para deixar os filhos seguros. Então, assim, é um grande desrespeito, né? Vir com essa alegação, é só vender um bem e está tudo resolvido, a gente paga o inventário e pronto. Isso é um absurdo que a gente não pode aceitar. Outra coisa que a gente vai tratar aqui hoje. O que os bilionários fazem para evitar o inventário? Você deve ter ouvido falar de problema no inventário do Gugu Liberato, do Agnaldo Timóteo, do Chico Anísio. Mas veja bem, essas pessoas, elas morreram deixando grandes fortunas, mas elas nasceram pobres. Elas começaram de baixo. Elas conquistaram o patrimônio delas com o trabalho delas. Elas não são aqueles herdeiros bilionários que tinham acesso à informação sobre esse sistema de planejamento patrimonial da família, porque naquela época só os bilionários, os milionários, os detentores de grande fortuna podiam bancar as grandes bancas de advocacia para irem para os Estados Unidos, para a Europa, para buscar informação de como fazer um sistema desse, como construir um sistema desse, porque, como a gente já falou, esse tipo de informação nem na faculdade de Direito a gente tem, né? E não se tinha a facilidade que a gente tem hoje da internet, que me permite estar aqui transmitindo esse conhecimento para vocês. Então, essas pessoas que eu acabei de mencionar, que deixaram fortunas e que os inventários estão com problema e vão levar muito tempo para serem resolvidos, elas começaram do zero. Então, elas não tinham essa informação que você tem hoje. Daí a importância de trazer essa informação. Até então, só bilionários e milionários faziam isso. Agora, tinham acesso a isso. E por quê? Vamos voltar aqui na pergunta. O que eles fazem para evitar o inventário? Você não vai ouvir falar de bilionário que passou por inventário. Gente, bilionário, milionário, não tem inventário. Não tem inventário porque tem planejamento patrimonial da família. E vamos combinar que eles não deixariam de ser bilionários nem milionários se tivessem que pagar o inventário, por mais caro que fosse o inventário deles. O inventário, no caso deles, embora fosse altíssimo, de valor altíssimo, não tiraria eles da classe social em que eles se encontram. Mas eles não jogam de fora. Quem gosta de jogar dinheiro fora, não é verdade? Então, assim, eles não fazem inventário. Agora, para a classe média, o inventário é um desastre. Por quê? Porque ele causa uma perda patrimonial tão grande que ele é capaz de puxar o tapete do teu filho e derrubar ele de classe social. Seu filho não ter mais condição de viver no padrão de vida que ele vive hoje. Então, assim, é cruel, é muito ruim. E aí vem aquela pergunta, tá bom, Priscila, mas me diz aí, quanto custa exatamente o inventário? Nós vamos ver isso aqui hoje. Quanto custa exatamente o inventário? Então, eu vou compartilhar com vocês um slide. Só um minutinho. Temos o slide? Temos o slide. Então, vamos lá. Gente, olha que cruel, hein? Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber o que eu tenho para te mostrar aqui hoje. Gente, isso é uma verdade difícil, uma verdade cruel, e é por isso que é tão importante que você se mantenha aqui. Porque quem é pai, quem é mãe, sabe, quando a coisa vem pra gente, quando o mal atinge a gente se vira, a gente fica chateado, a gente fica danado da vida, mas a gente dá um jeito, é com a gente. Agora, não vem atingir filho da gente, não. Não vem atingir filho da gente, não, porque, aqui. Aqui é leoa, aí é leão, né? Quando mexe com o filho da gente, a coisa é muito complicada, certo? Então, vamos ver aqui como é que isso acontece. Talvez vocês não imaginem, tá? Mas cada família que eu atendi até hoje, que me procurou para fazer um inventário, mexeu muito comigo, tá? Porque quando eu recebi aquela família que já estava numa dor de uma grande perda de um ente querido,
E a família ficava atordoada ao perceber o que ia acontecer com ela, a perda que ela ia ter, muitas vezes o único imóvel, ou às vezes aqueles casos em que os pais deixam um imóvel contadinho para cada filho, né? Então eles viveram a vida inteira batalhando, se sacrificando, porque queriam, no dia que partir, eles queriam saber que cada filho ia ter o seu teto bonitinho. E aí, de repente, aqueles filhos descobrem que não vai dar para ser assim, porque o custo do inventário vai consumir 1/5 daquilo. E eles não têm dinheiro para pagar esse inventário. Né? Isso é muito duro. Isso mexeu muito comigo, foi o que me fez decidir trazer essa informação para vocês. E a gente vai começar aqui com um exemplo de uma família. É uma família fictícia, mas é uma família que expressa bastante a realidade que eu já vivi lá no escritório, que vários advogados vivem no escritório, e que é muito ruim para a gente, é muito frustrante, porque a gente pensa, puxa vida, se eu tivesse conhecido essa família antes, se eu tivesse tido oportunidade de passar para essa família antes a informação adequada, a informação necessária, eles não precisariam estar passando por isso agora. Esse filho não precisaria estar passando por isso agora. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a família, o casal Júlio e a Rosana, pais do Rafael. O Júlio e a Rosana compraram há 20 anos um imóvel, tá? Só que, infelizmente, né, um dia todos nós partimos, chegou o momento em que esse casal já não estava mais aqui. E o Rafael foi procurar o escritório para fazer um inventário. Veja bem, esse casal só tinha um imóvel, um apartamento que tinha sido comprado para eles viverem. Foi onde eles criaram o Rafael 20 anos antes. E esse apartamento, que é o único bem dessa família, foi comprado há 20 anos por 250 mil. Vamos ver o que acontece com isso? Vamos ver os números do inventário? Então, esse casal adquiriu um apartamento 20 anos antes por 250 mil. Isso foi antes do boom imobiliário, numa região que estava para crescer. Então, por exemplo, aqui na cidade de Resende, a gente tem regiões que são muito novas, como o Contorno, por exemplo, né? O Acesso Oeste ali, Mirante da Serra. São bairros que eu vivi isso. Eu tive cliente que comprou um terreno lá no Acesso Oeste por 7 mil reais e vendeu 5 anos depois por 120 mil reais. E vendeu assim, ó. Por quê? Valorização do local. Então, esse imóvel que foi adquirido por esse casal 20 anos antes por 250 mil, no momento em que eles vieram a falecer e o Rafael foi me procurar, esse imóvel estava valendo 1.150 mil reais. Veja bem, não foi por reforma, não foi porque eles tinham mais patrimônio, não, continuava sendo aquele apartamento, o mesmo apartamento, no mesmo lugar. Só que houve uma valorização no mercado imobiliário e o valor atual do imóvel passou a ser de 1.150 mil. Vamos ver como é que fica o cálculo para fazer um inventário para esse rapaz, para o Rafael. Números do inventário, gente. Prestem atenção. Só de imposto, esse imóvel no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o imposto sobre herança vai até 8%, por enquanto, né? Porque parece que a coisa vai mudar em breve, vai subir em breve para todo o país. A gente fala um pouquinho mais sobre isso mais tarde. Mas, por enquanto, e ele é por alíquotas, né? Então, por esse valor de 1.150 mil, o imposto sobre esse imóvel é de 7%. Então, só de imposto, o Rafael tem que pagar R$ 80.500. Só de imposto. Aí a gente vem honorários advocatícios. Honorários normalmente cobrados, nesse caso que não tinha litígio, Rafael era filho único, então não havia litígio envolvido. Quando tem litígio é de 12% lá no escritório, mas sem litígio, 7%. Aqueles mesmos 80.500 que ele já pagou de imposto, ele vai ter que pagar de novo de honorário advocatício, dobrando já essa despesa. Além disso, ele vai ter outras despesas, com cartório, aproximadamente uns 5 mil reais aí de cartório. Além disso, ele tem que tirar as certidões, 3 mil reais, em torno de 3 mil reais as certidões. E o registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis vai tomar dele mais 7 mil reais. Então, gente, olha a perda patrimonial, o impacto disso. Vamos ver quanto que deu isso? Vamos ver quanto que fica o inventário que o Rafael vai ter que fazer dos pais?
176 mil reais, ou seja, 15% do patrimônio. Só que não para por aí, não. A coisa pode ficar muito pior. O que acontece? O Rafael, como a gente falou, aquela família só conseguiu constituir aquele patrimônio. Eles não têm outro imóvel, eles não são uma família abastada. Então, o Rafael, ele para pagar esse inventário, ele teria que ter, do dinheiro dele, 176 mil reais, ele não tem. Então, qual vai ser a única solução para o Rafael? Vender o imóvel. Muito triste. Vender o único imóvel, o imóvel onde ele viveu a vida inteira com os pais dele. E ocorre, gente, que quando a gente vende um imóvel que está sendo inventariado, a gente vende com deságio. Porque esse imóvel é muito difícil ser vendido. Quem compra é investidor. O investidor não vai jogar para perder. Concorda comigo? Então, ele vai querer uma vantagem, porque ele não vai receber aquele patrimônio naquela hora. Ele vai ter que esperar esse inventário terminar para poder transferir aquilo para o nome dele. Então, qual vai ser essa vantagem que ele vai querer para compensar essa demora do inventário, que ele nem sabe quanto tempo vai levar ainda, né, para que ele possa efetivamente assumir aquele patrimônio para ele? Um deságio de pelo menos 20%. Então, esse imóvel que tem valor de mercado hoje de 1.150.000 vai acabar sendo vendido apenas por 920 mil. O Rafael vai amargar aí uma perda nesse patrimônio, tá? Então, ele já não vendeu mais por 1.150.000, que era o valor de mercado. Ele vendeu por 920 mil. Ganho de capital. Quando o Rafael recebe esses 920 mil pagos pelo apartamento, isso vai bater lá no imposto de renda dele, ele vai ter que pagar ganho de capital sobre esse valor. Perdão. E ele vai pagar 15% de imposto de renda sobre esse ganho de capital. E isso vai lá para a conta da perda que o Rafael está tendo no patrimônio que foi deixado para ele. Vamos ver como é que está essa conta agora? Vamos lá. Retomando as contas. Imposto, R$ 80.500. Honorários, mais 80.500. Cartório, 5.000. Certidões, 3.000. Registro de imóveis, 7.000. E aí a gente entra com ganho de capital, R$ 100.500. Vamos finalizar essa conta? Vamos ver o que o Rafael perdeu aí. O total de gastos do Rafael, de perda patrimonial do Rafael com esse inventário, foi de R$ 276.500. R$ 276.500. Ou seja, a perda dele, o gasto desse inventário, trouxe para ele uma perda maior do que o valor que os pais pagaram na época que compraram o bem. Olha que coisa muito louca, muito absurda. Entendeu? Muito absurda. Tá? Mas assim, isso pode ser evitado, tá? Isso pode ser evitado. Então, vamos lá. Valor da venda, porque ele não vendeu por 1.150, lembram disso? Ele vendeu por 920, ele teve que vender abaixo do mercado. E ele gastou ele teve uma perda de 276.500 de gasto. Quanto que o Rafael vai ficar? Daquele patrimônio que foi deixado para ele, de 1.150.000, quanto que efetivamente vai chegar no bolso do Rafael? Vamos fazer essa conta? R$ 643.500. De 1.150.000, o Rafael vai ficar com R$ 643.500. Ele teve uma perda patrimonial total de R$ 506.500. Tem mais de R$ 500.000 de perda total patrimonial. Isso é aproximadamente 44% do patrimônio que foi deixado para ele. Quase metade, gente. Ele perdeu quase metade do patrimônio que aquele pai, aquela mãe batalharam para deixar para ele, na expectativa de que ele tivesse uma vida mais segura, pelo menos financeiramente, quando o casal não estivesse mais aqui. E quase metade disso foi perdido. Então, vamos lá, gente. Como é que a coisa funciona aqui no Brasil? Quando a gente... como é que funciona? Qual é a regra, né, no Brasil? A regra no Brasil é que quem tem filhos e tem bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. Tá? Essa é a regra no Brasil. Não importa se é um filho só, não importa se está deixando um patrimônio, um imóvel só como patrimônio. Quem tem filhos e bens quando morre
precisa fazer o inventário. Tá? Nem todo mundo sabe disso, muita gente descobre isso só quando acontece o falecimento dos pais, é que descobre que tem que fazer inventário, e aí vem o susto enorme e o impacto enorme do custo do inventário, certo? Isso acontece, como nós já tratamos, não é divulgado, né? Não é divulgado o custo do inventário para isso. A boa notícia, gente, é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Tem como a gente sair dessa regra que acaba dilapidando todo o patrimônio, dando uma mordida enorme naquilo que você batalhou para que seu filho tivesse. Tem como. E é uma forma lícita, é uma coisa que está totalmente dentro da lei. Certo? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Como que a gente faz para evitar o inventário? Como é que a gente faz isso, afinal de contas, Priscila? A gente está aqui para aprender isso. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que eu preciso que você faça é realizar uma mudança de paradigma na sua vida. Por que eu falo isso? Porque, gente, nós somos descendentes de portugueses, né? E como é que a gente tem a cultura que a gente absorveu de lá? A cultura que a gente recebeu é uma cultura de investir em imóvel, porque é seguro, é o investimento mais seguro, essa é a cultura que foi passada para a gente. Só que a gente recebeu essa cultura de Portugal, mas a gente não herdou também a lei. Porque lá em Portugal não tem inventário. Lá em Portugal você paga o imposto do selo e o imóvel vai se transferindo automaticamente para os herdeiros, né? O bem ele é realmente um bem hereditário. Daí a gente olha lá na história do Brasil lá atrás, né, qual foi a primeira divisão territorial do país? Foram as capitanias hereditárias. Por quê? Porque lá o bem se transmite simplesmente pela hereditariedade, né? Agora aqui no Brasil não, a gente não importou a cultura de investir em imóvel, né? A pessoa física tem imóveis em seu nome, mas a gente não trouxe essa lei junto. A gente foi buscar outras leis em outros sistemas, a gente acabou criando a nossa lei depois, bastante torta, e trouxe esse inventário aí para criar um problemão e para dar uma mordida enorme no patrimônio. Você veja que a família que já pagou para ter o imóvel, depois paga imposto de renda sobre o imóvel, os filhos vão ter que pagar imposto sobre o imóvel de novo para poder passar para o nome deles, para nada, só para passar para o nome deles, entendeu? E é por isso que a gente diz que quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Pessoa física não tem que ter bens em seu nome. Pessoa física não tem que ter bens em seu nome. Então, tá bom. Nós precisamos mudar nossa perspectiva, nós precisamos mudar nossa cultura. Mas e como é que faz isso? É por meio de uma empresa que não faz nada. Você vai constituir uma empresa, esse sistema de proteção, né, de planejamento patrimonial, que vai proteger esse patrimônio, que vai evitar esse inventário. Ele é iniciado através de uma empresa que não faz nada. Muita gente também não sabe que existe isso. Mas existe, está lá na lei. É autorizado que você abra uma empresa que não vai desenvolver atividade econômica. Aí vem aquelas ideias assim, Priscila, mas eu tenho uma empresa que eu não dei baixa. Eu posso botar tudo no nome dessa empresa? Então, não faz isso. Não faz isso porque toda atividade econômica, ela tem um risco. Se você tem uma empresa que você abriu para desenvolver alguma atividade econômica num dado momento, existe um risco atrelado ali. Não vai pegar o teu patrimônio, o patrimônio da sua família e colocar dentro de um CNPJ de uma empresa que tem uma atividade econômica, porque você vai colocar todos os ovos numa cesta só, como se diz. Você vai colocar todo o seu patrimônio em risco, né? Para que esse seu patrimônio pessoal seja atingido com ainda mais facilidade se você colocar tudo ali. Então, não é assim. É um sistema que é feito de forma diferente. Então, como que a gente faz? A gente coloca o seu patrimônio dentro de uma empresa que vai funcionar como um cofre, tá? Essa empresa, ela vai funcionar como um cofre. A partir daí, a partir do momento que você transfere o seu patrimônio para essa empresa que a gente chama de cofre, você não é mais o dono daquele imóvel. Você deixa de ser o dono daquele imóvel. O ser humano é dono do cofre. Você passa a ser dono do cofre. O cofre é dono do imóvel, certo?
E você é o dono da chave do cofre. É assim que funciona isso, certo? Você vai pegar, em seguida vai fazer o quê? Tá bom, peguei o imóvel, botei dentro do cofre, sou o dono do cofre, o cofre é o dono do imóvel, e agora eu faço o quê? Agora você vai pegar a chave do cofre e você vai colocar a chave do cofre em nome dos seus filhos, mas só em nome dos seus filhos, a chave do cofre. Isso funciona, gente, de maneira burocrática, tá? Apenas para efeitos, sem operar efeitos, apenas no papel. É como se fosse uma realidade virtual, tá? Tecnicamente, você está transferindo a chave daquele cofre para os seus filhos. Mas, na prática, a administração desse patrimônio, desse imóvel que você colocou ali dentro daquele cofre, continua com você. Mas como pode ser isso se eu estou passando a chave para eles? Porque existem dispositivos que são inseridos nesse sistema que estabelecem que só você tem controle administrativo sobre os bens que estão dentro do cofre, não importa que a chave esteja em nome dos seus filhos, certo? E ao mesmo tempo que você garante que você vai continuar administrando tudo enquanto você for vivo, você também cria uma barreira. Essa barreira protege de que forma? Que os seus filhos, enquanto você for vivo, eles, embora tenham a chave, né, a chave esteja em nome deles, como só você pode administrar, eles não podem interferir no que vai ser feito com aquele patrimônio. Então, assim, eles não podem decidir vender, eles não podem decidir alugar, eles não podem decidir permutar, nada. Quem vai ter total poder de decisão sobre isso é você. Essa é a grande segurança que te dá para fazer isso. Porque, inclusive, você pode modificar o que você tiver feito de organização, de planejamento patrimonial dentro daquele cofre, isso para os casos em que há vários bens, por exemplo, você pode modificar essa organização. A qualquer momento você pode desfazer, você pode reorganizar de outra forma. Ah, surgiu mais um herdeiro, você pode reorganizar isso lá dentro. Então, assim, e a grande sacada desse sistema é que, no momento em que você partir, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, é a única certeza que a gente tem na vida, que um dia todos nós vamos partir. No momento em que você partir, é acionado um gatilho e automaticamente aquele controle do cofre que era seu passa para os seus filhos. Aí sim eles vão ter poder pleno, entendeu? Aí, além de ter a chave, eles vão ter o controle administrativo daquilo que está dentro do cofre, daquele patrimônio que foi guardado lá dentro do cofre, daquele imóvel que foi colocado lá dentro do cofre. Gente, isso sem inventário, sem precisar de autorização judicial, sem precisar de cartório, sem ter que tirar certidão, nada disso. Nada disso. É um gatilho. Ou seja, sem pagar os custos do inventário. Sabe aqueles custos que a gente acabou de ver lá? Então, sem pagar os custos do inventário. Aí você vai perguntar assim, Priscila, mas peraí, não vou pagar nada? Não vai ter custo nenhum? Não, não é isso, não estou dizendo isso. É óbvio que para constituir esse sistema você tem um custo, né? Não tem como. Mas com esse sistema, a economia tributária que você consegue é absurda. Eu vou te chamar, vou te provar isso te chamando para comparar aqui. Vamos acompanhar comigo aqui o slide. Vamos falar dos números. Lembra do inventário que a gente tratou? Então, vamos lá. Imposto, 80.500, honorários, mais 80.500, cartório, 5.000, certidões, 3.000, registro de imóveis, 7.000, ganho de capital, 100.500, total de gastos, 276.500 reais eram os gastos do inventário. Vamos lá. Agora, vamos ver como é que vai ficar nesse sistema. Nesse sistema, você vai pagar de imposto 4%, mas você não vai pagar 4% sobre os 1.150, entendeu? Você vai pagar 4% sobre o valor que está declarado lá na tua declaração de imposto de renda, o valor que você pagou pelo imóvel. Então, além de você reduzir a alíquota, que caiu de 7 para 4, a base do cálculo também muda, porque você não vai aplicar o imposto sobre o valor de mercado, o valor atualizado, você vai aplicar o imposto sobre o valor que você pagou, que no caso os pais do Rafael pagaram na época que compraram aquele imóvel. Então você veja bem, de 80.500 cai para 10.000.
Olha a redução que a gente teve aí só no imposto, só nesse item. A gente teve uma redução de mais de 70 mil reais, certo? Honorários. Os honorários no inventário eram de 7%. Nesse sistema, os honorários vão ficar em torno de 25 mil. Os honorários são acordados, é claro que existe uma variação de advogado para advogado, mas eu falo por mim, por exemplo, se fosse no meu escritório, né, os honorários para fazer esse sistema, nesse caso que a gente tem aqui, ficariam em torno de 25 mil, ok? Cartório. Você não tem custo de cartório. Não tem, você não tem o que fazer lá. Você não vai fazer inventário, custo é zero. Certidões. Certidões, zero de custo. Você também não vai precisar de certidão nenhuma. Você não está fazendo inventário. Registro de imóveis. 3 mil reais que você vai ter que acertar aquilo ali que foi transferido realmente o patrimônio. Ganho de capital. Não houve venda. Não houve venda. Não houve ganho de capital. Então é zero. Você não vai gastar nada de ganho de capital. Nada. Total da conta no sistema, gente, do gasto para montar esse sistema, 38 mil reais. Aquele inventário, o Rafael, se tivesse conhecido isso antes, os pais dele tivessem conhecido isso antes, ou o próprio Rafael, porque tem muitos pais que não conhecem a existência desse sistema, mas os filhos acabam conhecendo e levam a informação para os pais, para que os pais possam fazer isso em vida, para evitar que os filhos tenham esse problema enorme no futuro. Então, assim, se os pais do Rafael, a Júlia e a Rosana, tivessem conhecido esse sistema antes, eles teriam podido evitar, com 38 mil reais, eles poderiam evitar que o Rafael, quando eles faleceram, tivesse esse prejuízo de mais de 275 mil reais. A diferença financeira, a economia, é de 238.500 reais. 86% de economia nesse caso. Entendeu? Agora, porque às vezes a gente faz alguns vídeos e fala assim, a economia entre o inventário e a constituição desse sistema pode ficar entre 60% e 90%, dependendo do caso. Por isso, porque dependendo do caso, a economia pode chegar a aproximadamente 90% sim. Qual é a principal diferença que a gente tem aí? A principal diferença é a perda patrimonial zero. Ah, não, Priscila, não é zero. Tem que pagar 38 mil, como é que é zero? A perda patrimonial é zero, eu vou te explicar por quê. Porque constituir esse sistema gera uma despesa. Essa despesa dos 38 mil, no caso que a gente está usando aqui, essa despesa ela cabe no bolso daquela família. Por quê? Porque aquela família que vivia ali naquele apartamento de 1.150.000 reais, ela consegue pagar esses 38 mil, ainda que de forma parcelada, porque esse custo pode ser parcelado. Esse sistema não é uma coisa que instalou, você faz de um dia para o outro, você faz uma semana. É um sistema que leva aí de 6 a 8, 9 meses para ser constituído. Então, você tem uma facilidade de poder fazer o pagamento disso de forma parcelada. Então, esse valor de 38 mil é um valor que cabe no orçamento dessa família, ainda que de forma parcelada. Porque o carro que essa família tem custa mais de 38 mil. Entendeu? Então, assim, é um esforço que a família faz naquele momento para evitar 230 e tantos mil a mais no momento do inventário. Por quê? Porque não vai precisar de inventário. Certo? Vamos continuar aqui? Mas e que sistema é esse? É mágica? Não. É um esquema? De jeito nenhum. Não pode ter esquema, gente. É uma tese? Não. É algo concreto, viável, dentro da lei, e se chama holding familiar. Não sei se você já teve contato com esse nome, né? Para algumas pessoas ainda estranham por causa da palavra em inglês, mas holding familiar é isso. É esse sistema que é criado para você fazer o planejamento patrimonial da família, que ao mesmo tempo impede o inventário, traz uma economia, principalmente tributária, enorme, protege o patrimônio, tanto o patrimônio de quem detinha ele inicialmente, que criou a holding, né? Enquanto ele está vivo, porque o patrimônio fica trancado ali naquele cofre, deixando de ser atingido por vários reveses da vida, como condenações judiciais, falência e até mesmo divórcio. E ninguém está falando aqui em fraudar nada, em deixar dívida, em dar calote, ninguém. Não é isso. Esse sistema
existem dispositivos dentro desse sistema que permitem que você crie formas alternativas de quitação das coisas, dos seus débitos, sem que se consiga concretizar a penhora no seu patrimônio. Então, assim, você vai pagar a sua dívida, não estou falando para você deixar ninguém no prejuízo de forma alguma, mas você não vai ter o seu bem penhorado se você não tiver como pagar aquela dívida ou à vista ou dentro do parcelamento que o CPC autoriza de 30% de entrada mais 6 parcelas. Certo? Ele cria uma outra via alternativa, preservando o patrimônio da sua família. Então, assim, é a oportunidade de você não perder a sua casa de praia, onde a sua família sempre se reúne no verão, de perder o sítio onde a família se reúne, onde faz as festas, onde você tem os momentos de união familiar. É a forma de você conseguir manter aquele patrimônio dentro da sua família, junto com todas as recordações que vem ali. É um sistema muito inteligente e totalmente dentro da lei, com toda a transparência. Você pode fazer e pode dizer para todo mundo o que você fez. Se você não quiser falar, você não fala. Mas você, se quiser falar, pode falar, entendeu? É tudo dentro da lei, é tudo através de documento público, é tudo informado à Receita Federal. Então, assim, é totalmente dentro da lei. Pode ficar tranquilo, tá certo? Esse sistema é simples, esse sistema é complexo, esse sistema ele é desenvolvido, gente, de forma personalizada. Cada família tem um perfil de família e de patrimônio, de herdeiros e de patrimônio. Então, esse serviço ele é especializado e personalizado. Vai ser constituída uma holding familiar de acordo com aquele perfil da família. O que você precisa muito entender é que, se você está aqui até agora, se você respondeu sim a pelo menos 3 daquelas perguntas, se você tem filho ou alguém que não seja filho, mas alguém para quem você gostaria de deixar o seu patrimônio, alguém que você gostaria que ficasse numa situação confortável quando você partir. E se você tem patrimônio para deixar, né? Se você tem principalmente bem imóvel para deixar, esse sistema, ele é para você. Esse sistema é para você. Esse sistema não é só para você, não, vou te dizer mais. Ele é para os seus filhos. Ele é indispensável para proteger o patrimônio dos seus filhos. Esse momento que a gente está aqui é um momento que me traz muita felicidade. Por quê? Porque eu estou conseguindo trazer para você a informação que você precisava. Primeiro, que o inventário é altamente prejudicial para o seu filho. Segundo, que não precisa ser assim, que você tem uma alternativa, né? Então, assim, é um momento que me dá muita felicidade, porque eu estou trazendo vocês para um outro nível de conhecimento. Porque, na verdade, assim, antes eu quero deixar muito claro, eu não estou aqui, como eu já falei, não estou aqui para vender nada, nem posso vender nada aqui, o meu código de ética não permite. É claro que eu ofereço serviço de holding familiar, é claro que, às vezes, em decorrência desses encontros, algumas pessoas me procuram e tratam sobre isso, mas eu não estou aqui para isso. Eu hoje estou aqui para trazer a informação para vocês e estou feliz porque vocês estão comigo até agora e eu consegui trazer essa informação para vocês. Existem 3 grupos de pessoas em relação à holding familiar, quando a gente fala de holding familiar. Tá? O primeiro grupo é o grupo dos ignorantes. E não se assustem, eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu estou falando de ignorante no sentido de ignorar mesmo, de desconhecer. São aquelas pessoas que desconhecem o problema que o inventário representa, tá? E desconhecem que existe uma solução que te tira esse problema da vida dos seus filhos, tá? Que faz você tornar desnecessário isentar os seus filhos de terem que passar por isso. Esses são as pessoas assim que geralmente mais sofrem. Por quê? Porque por não terem conhecimento, elas acabam buscando vias alternativas para resolver o problema na hora que o inventário chega, que causam um prejuízo muito grande. Que é o quê? A doação. A doação é péssima, gente. Ela não resolve nada, nada. Ela é um caminho sem volta. Você doa, você não pode se arrepender depois. Então, assim, você vê muito caso de avô e avó que doa imóvel para neto. Aí eu tenho 2 netos, quero doar imóvel para o neto. Doou o imóvel para os 2 netos. Aí, dali a uns anos, nasce outro neto. Aí ele não tem imóvel para doar para outro neto. E não dá para desfazer aquela doação que ele fez antes. Entendeu? Então, é um caminho sem volta. Além disso, o imposto é tão caro quanto o do inventário. Se não for mais. Porque, por exemplo, no estado do Rio, é maior o imposto sobre doação do que o imposto por transmissão causa-morte. Certo? Então, doação não é uma alternativa viável, é uma cilada. A outra cilada é o testamento. O testamento é uma coisa horrível, abominável. Ele não resolve, ele não impede que aconteça o inventário, ele não evita o inventário. E ele ainda, pelo contrário, ele atrasa o inventário.
Porque para você fazer o inventário, você tem que entrar com ação judicial para homologar aquele testamento primeiro, entendeu? Então, ele faz você perder ainda mais tempo. É altamente questionado. Questiona se é o estado de saúde da pessoa na época que testou, a influência sobre o outro, se houve coação, se não houve. Então, assim, tem uma porção de risco envolvido. Uma alternativa que é outra cilada, que eu não entendo, é uma coisa que não me desce, desculpem, mas não desce, é o seguro para inventário. Seguro, gente, é uma coisa que a gente faz para beneficiar alguém, para deixar alguém numa situação confortável, privilegiada, quando a gente não estiver mais aqui. Daí que a gente preenche o formulário lá que diz que é um beneficiário, nomeio de beneficiário. Você vai deixar de beneficiário quem? O governo, o cartório, o advogado que vai fazer o inventário, porque são eles que vão receber o prêmio do seguro, né? Então, assim, é uma coisa que por si só não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, assim, essas alternativas acabam sendo as escolhas dos ignorantes. E é por isso que eu estou muito feliz que, nesse momento, você já não faz mais parte desse grupo dos ignorantes, entendeu? E porque você já tem esse conhecimento. E agora, o segundo grupo é o grupo dos procrastinadores. Aí, esse grupo é complicado, gente. A gente tem 2 tipos de pessoas dentro desse grupo. Aquele que é procrastinador, por quê? Acha que esse problema não é dele, o problema vai ser dos filhos dele, ele já está deixando herança. Já estou deixando herança, meus filhos se virem depois, dê jeito dele, vende, arruma dinheiro. Isso aí já não é problema meu. Meu problema era constituir patrimônio, tá? Esse é o primeiro perfil. Perdão. O segundo perfil de pessoas nesse grupo são aquelas pessoas que ficam deixando para depois. Fica deixando para depois. E aí é um problema muito sério, eu vou dizer para vocês por quê. Porque já existe um projeto para elevar a alíquota do imposto sobre herança de 8% para 20%, unificando no país inteiro, tá? O CONFAS já pediu isso, é uma resolução, isso é através de uma resolução. É muito provável que isso aconteça, porque o Brasil tem um dos menores índices de TCMD do mundo, vamos ver isso já já, tá? No próximo slide. Em comparação aos outros países, apesar de a gente pagar muito, você vai falar assim, poxa, mas você acabou de falar que a gente paga muito de imposto, como é que vai dizer agora que a gente paga um dos menores impostos? Mas a gente paga uma das menores alíquotas de imposto por transmissão causa-morte do mundo, tá? Se a gente comparar com outros países, por exemplo. Então, existe um projeto de resolução no Senado. Esse projeto de resolução é muito fácil de ser aprovado, assim, é uma canetada, tá, gente? É muito simples, tá? E provavelmente vem esse aumento aí. Então, assim, o que já é bem ruim, bem pesado para o bolso do seu filho, vai ficar muito pior. O Rafael, no caso, a perda foi de 44%, né? Mas, assim, se pegasse esse aumento aí, você imagina, né? Para quanto ia essa perda dele? Bem mais da metade da herança ele ia deixar de ver por conta desse aumento. Então, vamos comparar aqui o ITCMD do Brasil com os outros países? Então, ó, já falei que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo, e vamos ver, então, por que eu estou falando isso, quais são os números no mundo. França, 60%, Japão, 55%, Alemanha, 50%, Suíça, 50%, Inglaterra, 40%, Estados Unidos também 40%, o Chile, nosso vizinho aqui tão próximo, 25%, e no Brasil o máximo é 8%, gente. Então, alguém tem dúvida de que vai aumentar? Eu não tenho dúvida de que vai aumentar. E, infelizmente, a expectativa é de que não demore muito para que isso aconteça, tá? Então, eu estimo muito que você não fique nesse grupo dos procrastinadores, porque quem vai pagar essa conta depois são seus filhos. O problema grande, o prejuízo grande não é nem para você, é para os seus filhos. Tudo que a gente quer, né, na vida é proteger os nossos filhos, tá certo? Você lembra que no início da palestra eu te disse que eu ia disponibilizar uma oportunidade incrível, imperdível para você que me acompanhasse aqui até o final? Então eu vou disponibilizar isso aqui para agora. Já te falei que eu não vendo nada aqui, nem poderia vender nada aqui. Eu não vim aqui para vender, eu vim para te passar informação e eu vou te deixar uma informação bem importante, tá? Como é que é feito esse serviço de holding familiar? Como é que isso se inicia? Esse serviço de holding familiar, ele se inicia através de uma sessão de viabilidade. Sessão de viabilidade é um momento em que você, que já está me ouvindo aqui esse tempo todo, quase uma hora me ouvindo, né, sobre o assunto, já absorveu bastante informação, vai falar. É a sua vez de falar. É a sua vez de falar sobre o
perfil da sua família, é a sua vez de falar sobre o perfil do seu patrimônio, do patrimônio da família, o que você espera disso, de que forma você quer planejar a distribuição desse patrimônio entre os seus herdeiros, certo? E aí, esses dados vão ser colhidos nessa sessão de viabilidade, que é um momento de extrema importância, para se avaliar se aquilo é realmente para você, é a melhor solução para você, e fazer dessa forma, nesse modelo, que eu já te falei que é um serviço personalizado, que a gente precisa da tua informação para poder montar o serviço para você, né? De acordo realmente com o seu perfil, com o perfil da sua família, com o perfil do seu patrimônio. Então, a gente precisa colher essas informações. Então, essa sessão de viabilidade é um momento importantíssimo para que, em cima dessas informações, a gente possa construir a segunda etapa, que é um croquis estrutural, onde vai vir o passo a passo do que vai ser feito, o gasto que se vai ter com cada um daqueles itens, para você conhecer antes de fazer, você conhecer a despesa que você vai ter com a constituição da holding, para, enfim, ser estruturada, propriamente dita, a holding e entregue o serviço para você, certo? E essa oportunidade que eu te falei aqui é que hoje eu vou deixar um link, tá? Vai ficar um link aqui abaixo desse vídeo para as pessoas que quiserem acessar o meu site. Aqui eu não posso oferecer nada para vocês, não estou oferecendo nada para vocês, não estou vendendo nada para vocês. Mas as pessoas que quiserem acessar o meu site, eu vou deixar esse link, porque lá no meu site eu vou disponibilizar somente para quem está aqui nessa live comigo, me assistindo, me acompanhando nessa palestra, a oportunidade de solicitar, requisitar uma sessão de viabilidade por metade do valor. Essa sessão de viabilidade, hoje já tem um valor de R$1.000, e para as pessoas que acessarem esse link, que estiveram aqui nessa palestra, a palestra vai ficar pouco tempo disponível no ar, tá, gente? Porque eu vou ter que tirar depois, em razão dessa oportunidade que eu estou disponibilizando. Tá? As pessoas que quiserem aproveitar essa oportunidade e clicarem nesse link, vai abrir um formulário para elas. Elas vão poder declarar o interesse delas em fazer uma sessão de viabilidade, né? E aí vão ter todas as informações ali e vão conseguir essa sessão com esse incentivo, né, de 50%, tá bom? Então, gente, não deixem de pensar seriamente sobre isso, absorvam bem essas informações que eu passei hoje, tá? É tudo sério, é muito sério, envolve os filhos de vocês, e eu espero que vocês aproveitem bastante essas informações que eu dei, para que eles não precisem passar por mais uma dor. Já vão passar a dor da perda de vocês, que eles não passem também essa dor do empobrecimento, e só depende de vocês, está na mão de vocês evitar que isso aconteça. Um grande abraço, muito obrigada por terem me acompanhado, fiquem com Deus, e a gente se encontra em outros vídeos.